Olá, pessoal. Estamos iniciando o primeiro FocoCast aqui diretamente do estúdio da Foco Assessoria, né? É um podcast voltado, pessoal, para fomentar o empreendedorismo, né, na cena atual aqui da nossa região e da nossa cidade também. E o entrevistado de hoje, pessoal, que vai estrear esse podcast é o Wagner da Proviseg. Wagner, seja muito bem-vindo e se apresente aí para o pessoal que está nos assistindo. Obrigado, Paulo. Obrigado, ouvintes. Ouvintes? Bom, meu nome é Wagner, eu sou da Proviseg, fundador da Proviseg Consultoria de Segurança e Medicina Ocupacional. E obrigado, Paulo, por estar participando desse primeiro podcast, né? O primeiro podcast de muitos podcasts, né? Sim. Então, comecei aí minha jornada praticamente aí há 25 anos atrás, né? E nós estamos aí, na correria, correndo atrás e tentando aí, logicamente, né, no mercado de trabalho, conquistar cada vez mais, né, os nossos clientes, né, e prospectar mais clientes e assim por diante. Bacana, Wagner. Muito legal, cara. Um prazer imenso te receber aqui no estúdio da Foco. Ô, Wagner, diz para nós, como que surgiu a ideia de fundar a Proviseg? Como que foi? Ô, Paulo, foi meio que natural, né? Quando eu me formei em 2000, né, já faz um bom tempo, tá? Então, pela minha profissão, né, como técnico de segurança, recém-formado, né, quando eu comecei na área, atuar, eu já tinha esse intuito, né, de criar o meu próprio negócio, tá? E aí acabou que vindo natural, porque mesmo eu trabalhando para alguma empresa, né, ainda em regime CLT, muitas empresas me procuravam para eu poder realizar algumas atividades, treinamentos, elaboração de programas de saúde e segurança do trabalho, né? E aquilo foi aumentando naturalmente, até que chegou uma hora que eu precisei escolher, tá? Ou eu continuava em regime de CLT, ou eu partiria aí para essa árdua, né? Sim. Carreira, vamos dizer assim, de ser um empreendedor, de ser aí fala empresário, né? Parece que é o velho da van, né? Mas é mais ou menos isso daí, né? A gente, Sim. lógico, a gente tem que ter a visão de futuro, né? Para poder prosperar. Certo, muito legal. E assim, comenta com a gente, Wagner, com o pessoal que está nos assistindo também, quais foram os desafios, os maiores desafios que você enfrentou lá no começo? Ô Paulo, é legal essa pergunta, porque assim, o começo eu acredito que seja difícil para todo mundo, né? Salvo aquele 1% que parece que as coisas caem no colo, né? Bem diferente do que aconteceu comigo, né? Então, para eu estudar, né, logo após de terminar ali o segundo grau, né, eu trabalhei numa empresa e a gente descarregava carretas de cimento, carretas de cal, né? E minha vida não foi fácil. Eu saía praticamente quase 5h30 da tarde de bicicleta, corria até em casa. Enquanto eu tomava banho, minha mãe preparava meu prato de comida, eu comia e corria para a beira da rodovia para pegar o ônibus para ir para a cidade vizinha, para Araçatuba, para poder estudar, né? Então, assim, quando às vezes a pessoa vê, né? Pô, o Wagner tal, não sei o quê, mas não vê o tanto que a gente sofreu, né? Para poder chegar onde a gente chegou, né? E lógico que a gente quer ainda muito mais. Por isso que nós estamos aí num constante aprendizado, né? Estudando bastante, né? Buscando aí para sair bem nos desafios aí da vida. Sim. Ô Wagner, e o que te motivou lá no começo? Quais foram as motivações que você teve no primeiro ano, que é um ano sempre difícil para empreender? Quais foram as motivações que você teve no primeiro ano? Quantos anos de Proviseg tem já? Ó, Proviseg aí,
Vou falar assim, né? Quando eu comecei na área, em 2000, eu já comecei a fazer alguns trabalhos, né? Mas a ProvSeg mesmo, se você for ver bem, a ProvSeg surgiu ali em 2013, 2014, que eu já comecei a pensar num nome, né? Pensar em um CNPJ, né? Em alguma coisa assim, mais profissional, vamos dizer, né? Mais assim, voltado para o lado da empresa mesmo. Sim, né? E o que foi a motivação para conseguir romper as dificuldades? Foi um sonho? Não, eu quero montar essa empresa. O que te motivou? Paulo, o que acontece? Muita gente, né? Eu falo muito ali no meados de 90, né? Como a gente é um pouquinho velho aí já, né? Então eu lembro muito bem que a maioria das pessoas, hoje ainda, mas eu vejo assim, eu tenho isso comigo, que lá na década de 90, o pessoal queria o quê? Sair ali do segundo grau, né? Terminar ali o terceiro colegial, vamos dizer assim, né? E fazer um cursinho e tentar alguma coisa ali, uma faculdade ali já para entrar fazer ficar ali, como é que fala? Ter uma estabilidade financeira, então prestaria um concurso para ter uma estabilidade financeira. Sim. Né? Eu nunca pensei dessa forma. Né? Eu sempre pensei em empreender, em ter o meu próprio negócio. Né? Então, quando eu falo em questão de empresa, etc e tal, o que acontece? Lógico que a gente tem um sonho, né? E o que a gente vai fazer? Tem pessoas que pensam em ser advogado, tem pessoas que pensam em ser dentista, jogador de futebol, enfim, né? Eu não tinha ido isso muito claro na minha vida, né? E quando surgiu a oportunidade de trabalhar como técnico de segurança, de depois futuramente fazer engenharia e etc., e crescendo profissionalmente, né? Eu vi uma coisa muito interessante que era cuidar de vidas, cuidar de pessoas, porque você trabalhar numa empresa e orientar os funcionários a não se acidentar, não ter os acidentes, ou seja, voltar para casa, né, para o seu lar, para o abraço dos seus familiares, né, para sua esposa, para os seus filhos, né? Eu achei isso muito bacana, porque de certa forma a gente também ajuda no social, né? Sim. Então a gente, nesse caso, eu faria essas duas coisas. Que né? bacana. Ô, Wagner, então, cara, que bacana você falar isso, porque assim, na verdade, se torna um propósito de vida, né? Sim. Porque, querendo ou não, você atendendo uma empresa de certa forma, você está cumprindo um propósito de fazer aquele funcionário voltar para casa dele resguardado, seguro. Sim, com certeza. Que bacana. E de uma certa forma, mesmo fazendo isso, e a gente sempre pensa em prosperar, né? O regime de CLT não te dá essa oportunidade financeira de você crescer, né? Você fica limitado ali num valor, né, de salário, onde que você olha empresários, né? Não estou falando empresários bem-sucedidos, empresários já ali conceituados. Estou falando de empresário no geral. Sim, né? sim. Então, por exemplo, a oportunidade que às vezes você tem de um concurso público de ganhar 5, 10, 15, 20 mil, né? Falando em questões financeiras, você ser um empresário, você pode chegar lá também. Sim, sim, com certeza. Né? Com certeza. Ah, Wagner, mas é desafiador, tem os pós e os contras, você lida com funcionário, você tem todo o encargo nas costas, né? O encargo financeiro, né? Encargo tributário, né? Em todos os sentidos, né? Mas assim, são escolhas, né? Então a gente, como eu escolhi essa forma, eu tenho que correr atrás para conseguir os meus objetivos e passando por cima dessas barreiras, né? Sim. Ô, Wagner, e como que foi o processo de você conseguir construir uma reputação de confiança no mercado? Porque, olha, quando você iniciou a ProvSeg, já tinha outras empresas, né, operando na área de segurança do trabalho. Como que foi para você entrar, conquistar essa confiança que você vem conquistando
cada vez mais crescendo, né? As empresas que têm contato com você, eu vejo que elas já confiam em você e já entrega tudo que ela precisa fazer com você. Como que você construiu essa confiança no mercado? Ô Paulo, eu acredito muito na forma que você lida com as pessoas, né? Isso você vai adquirindo através, né, da sua maturidade, do seu conhecimento, do que você tem aí de padrão para a sua vida, né? Então, o que que acontece? Eu precisei me reinventar, né? Porque, de uma certa forma, a gente acaba não tendo aquela visão, né? Por conta até da própria cidade, né? A gente cresceu numa cidade interior, né? Sim. Então, assim, não é uma coisa muito ampla, né? Só que, por um lado, te dá a oportunidade de você conhecer mais pessoas mais perto de você, né? Falar a grosso modo, você conhece, você tem a pessoa ali mais de perto, Sim. vamos dizer assim, né? E aí você conquista, né? Conversando, né? E formando parcerias, né? Porque eu não conseguiria chegar onde eu cheguei se eu não tivesse humildade, se eu não chegasse até as pessoas que me auxiliaram, que me ajudaram com essa parceria, né? Então, tive que fechar, obviamente, parcerias com médicos, parcerias com fonoaudiólogas, parcerias com psicólogas, para a gente poder trabalhar junto. Porque hoje eu não tenho só funcionários, né? Eu tenho uma equipe, inclusive de parceiros, né? Que prestam serviços, né? E isso, se eu não tivesse essa visão, porque eu vejo muitas pessoas sendo orgulhosas e falar, eu não dependo de ninguém, eu não quero depender de ninguém. E a vida não é assim. Você fica doente, você vai para um hospital, por mais que seja SUS, né, que você não está pagando, você está dependendo de quem? De pessoas. Está dependendo de pessoas, está dependendo do governo, você está dependendo. Então, a nossa vida é depender das pessoas, né? Então, nada mais justo de você. Eu falo, né? Você tem que ter humildade, você tem que ter o carisma, você tem que ter o respeito das pessoas, você tem que ser respeitado e você tem também que ter aí a sabedoria para poder conquistar esse respeito das pessoas, né, através disso. Sim. Então, essa parte das parcerias foi fundamental, então, para você conseguir essa confiança do mercado. Foi fundamental porque eu fechei uma equipe, né? Sim, então você tem uma equipe de qualidade, essas parcerias são de qualidade, então. Claro, com certeza. Uma equipe altamente qualificada, né? Investir também em equipamentos, né? Equipamentos de última geração, equipamentos mais novos aí que tem no mercado, né? Para dar credibilidade, para que a gente possa também, na questão dos exames, ter exames confiáveis, né? Então não adianta nada também ter uma equipe boa e não ter equipamentos para poder suprir aí a demanda. Ah, legal. Ô, Wagner, para a gente dar uma descontraída aí, conta para nós aqui um episódio que você já passou e não atendeu uma empresa. Qual foi a situação mais, vamos falar assim, mais grotesca? A mais grotesca que você entrou numa empresa e viu? Tipo, não sei como é que pode ser o cara trabalhando descalço, não sei. Conta pro pessoal, conta pra gente. Na verdade, isso daí acontece praticamente com frequência, né? Acontece, cara? Acontece com frequência. Tem várias situações, né? Por exemplo, a gente estava fazendo uma fiscalização numa empresa, né? E o chefe da mecânica, por exemplo, ele chegou até mim, me cumprimentou, e quando eu olhei para baixo, ele estava de chinelo. Chefe da mecânica, que trabalha com máquinas, equipamentos, lubrificação e etc. Né? E aí eu fui conversar com ele, ele me explicou que estava com problema no pé e etc e tal. Né? A gente conversou bastante ali, né? Mas são situações que a gente orienta, né? Eu, igual eu falei, a gente tem que ter o respeito, né? Eu vi com toda a minha experiência, eu já vi profissionais da área de segurança chegar num local de trabalho, ver um funcionário praticando um ato inseguro, né? Que é aquele ato que o funcionário causa, que pode acontecer um acidente, né? Como, por exemplo, brincadeira, né? A falta de atenção, brincadeira no local de trabalho, né? Isso pode causar um acidente, né? E eu já vi vários profissionais gritando com o funcionário em cima de andaime,
né, desrespeitando, né, chamando de burro, enfim, né? Então são situações que a gente olha e consegue tomar aquilo como um exemplo de não fazer. Sim. Né? E aí, no caso, você entra orientando, então, a empresa, o funcionário, porque vamos pensar nesse mecânico aí de chinelo. Talvez ele estava de chinelo ali, tudo bem, que ele estava com o pé machucado e tal, mas às vezes pela a ignorância de ele não ter aquela informação, né? Ele não sabe que aquilo realmente não pode, porque pode acarretar num acidente de trabalho, né? Sim, algo pode cair, né, em cima do pé dele, pode causar um acidente, pode, né, esmagar o pé dele ali, né? Então a gente orienta, porque se você está com problema, você tem que procurar o médico da empresa, né? No caso, essa empresa teria que nos procurarmos, né, o nosso médico do trabalho para poder fazer uma avaliação, verificar se existe a possibilidade dele ficar afastado 1, 2, 3 dias, ou se a gente consegue mudar esse funcionário de função, né? Porque Sim. o que acontece nesse caso, por exemplo, ele poderia ficar, estou dando um exemplo, tá? Ele poderia ficar, por exemplo, no escritório, né? Fazendo algum serviço ali mais burocrático, né? Na salinha ali no ar-condicionado, né? Poderia estar de chinelo, obviamente, né? E fazendo o tratamento Sim, dele, né? legal. Ou no caso mais grave, um afastamento aí, né? De alguns dias, né? Sim, e como que é, assim, para uma empresa que tem máquinas, né? Essas máquinas que causam um acidente, né? Como que é isso, Wagner? Que agora a gente falou do funcionário, né? E na situação de uma máquina, de um setor que tem uma máquina ali que realmente tem que ter um cuidado para não chegar perto dela, como que funciona isso? Olha, Paulo, quando nós fechamos o contrato com a empresa, né, de prestação de serviço, né, de consultoria, Uhum. né, a gente tem aí alguns serviços que a gente presta, né? A gente falou aqui, deu exemplos na questão de exames, né, de médicos e tal, né? Então, o que acontece? Quando a gente fecha o contrato, nós vamos até a empresa, nós fazemos um levantamento de perigos e riscos, né? Então, a gente tem um documento que nós chamamos de PGR, né? O que é uma PGR? PGR é um programa de gerenciamento de risco. Você faz um levantamento, né? Coloca isso no papel para você gerenciar esses perigos e riscos, né? Então, por exemplo, nesse levantamento tem muitas coisas erradas, né? E qual que é a importância da empresa fazer essa PGR? Paulo, primeiro que é um documento legal exigido por lei, né? Ah, ele é exigido por lei. Ele é exigido por lei, né? E em segundo lugar, se você trabalha, né, igual um dos nossos slogans, né? Porque a gente tem vários slogans, né? Um dos nossos slogans, ele fala que nós cuidamos do seu funcionário da empresa, como se fosse o nosso funcionário, né? Então nós vamos lá, nós vamos verificar tudo que existe de errado para que a empresa visualize aquele problema como um investimento, não como custo, porque tem máquina que você às vezes tem que investir. Tem uma empresa que a gente presta assessoria, essa empresa, para deixar ela dentro da NR12, que fala sobre proteção de máquinas e equipamentos, e investir 2 milhões numa máquina. Né? Tudo bem, a máquina é gigantesca, né? Não vou entrar aqui no segmento, né? Mas é uma máquina enorme. Então, para você fazer todas as proteções, tem um investimento, né? Agora, por exemplo, se você tem ali uma furadeira de bancada, né? Você tem que colocar a proteçãozinha de acrílico. Tem proteção ali de R$150, né? Então, o que acontece? O dono da empresa, né? O gerente da empresa, ele tem que observar, né, esse nosso trabalho como um investimento. E geralmente esse investimento é a longo prazo. Porque você, fazendo esse levantamento, igual eu estava falando do PGR, né, a gente faz o levantamento e assim, vamos supor um soldador. O soldador, ele respira aquela... Todo mundo já viu um soldador soldar, né? Ele respira aquela fumaça, né? Aquilo entra no pulmão, prejudica o pulmão, etc e tal. Tem os nomes técnicos, né? Não vou falar aqui agora, mas também a grosso modo, né? Para o pessoal também de casa, o pessoal que está assistindo entender. Né? Então ele respira aquela fumacinha lá, dá problema, depois ele vai subir uma escada, ele não consegue subir uma escada porque ele está com o pulmão comprometido. Né? Então, quando a gente
faz esse levantamento, a gente joga essas informações para o PGR, aí nós temos um outro programa, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que nesse programa, que ele é coordenado pelo nosso médico, né, ele vai mostrar para a gente quais os exames que ele deve fazer. Por exemplo, se ele respira muito aquela fumaça, ele tem que fazer um raio-x do tórax para evitar uma pneumoconiose, ele tem que fazer um exame que chama espirometria, que é muito parecido com o bafômetro, você assopra num caninho ali, né, num tubinho ali, para verificar a sua capacidade pulmonar, né? Então, o que acontece? Então, quando a gente passa esses programas, que a gente passa esse serviço para a empresa, né, o empresário ele tem que verificar e ele tem que absorver que isso é para o bem do funcionário e isso vai refletir na empresa também, né? Porque o que acontece? Quando a gente, aqui em Penápolis mesmo, a gente começou uma parceria, uma consultoria com uma empresa, a gente tinha lá 2 ações trabalhistas, 3 ações trabalhistas por mês de funcionários que ou se acidentava ou por algum motivo não tinha um equipamento de proteção e aí ele perdia parte da audição ou ele vinha a entrar na justiça por conta de uma reclamação trabalhista para tentar receber uma insalubridade, por exemplo, né? E por que isso é a longo prazo? Porque nós começamos a realizar o nosso trabalho de consultoria, de explicar a necessidade desse nosso trabalho, né? As ações trabalhistas começaram a diminuir, né? Por quê? Porque a gente começou, através do nosso trabalho, colocar a casa em ordem, né? Mostrar a importância do EPI, né? Porque assim, o funcionário ele vai realizar a tarefa e não tem um EPI. Ele pode se acidentar ou ele pode ficar doente. Por exemplo, a falta do protetor auricular, tanto concha quanto aquele pluguinho de inserção. Sim. Né? Se esse funcionário trabalhar acima de 85 decibéis, que é a pressão sonora que você tem ali no trabalho por conta de uma máquina, por conta de um equipamento, né? E você ultrapassar, trabalhando 8 horas por dia, você ultrapassar esse 85 decibéis, você já vai começar a ter perda auditiva. Isso vai refletir provavelmente depois que você for fazer uma audiometria, né? Que a gente tem os aparelhos também na clínica, o que vai acontecer? A gente vai perceber que o funcionário está com perda auditiva. E qual que é a diferença desse que que introduz, né? E aquele que é maiorzão do protetor? Tem algumas funções que eu prefiro, né, orientar o fornecimento do concha. Porque basicamente eles vão atenuar, é claro, né, usando de forma correta, principalmente o de inserção, ele tem um cuidado maior na hora de inserir no canal auditivo. Certo? Mas eles de 14 decibéis a 20, tá. tem de 21 decibéis, né? Varia muito. Mas, por exemplo, para alguns tipos de serviço, vamos colocar aqui um jardineiro que faz a roçagem ali da grama. Até tem um videozinho que a gente postou no Instagram esses dias atrás aí de um funcionário de uma empresa fazendo ali, cortando a grama ali com uma máquina manual, né? E ele estava com o pluguinho. Aí eu solicitei, né, intervi, solicitei para que ele colocasse o concha. E por quê? Né? Porque naquele corte, aquela poeira, aquele pó, aquele pozinho de grama, né, aqueles restinhos de grama verde e tal, aquilo vai pegando no suor do funcionário, né? E aí, quando ele tira o plug, ou quando o plug cai, ele vai inserir de novo, ele vai inserir aquela sujeira tudo lá para dentro do canal auditivo. Tá. Então, o concha, ele serve também como uma proteção para o canal auditivo. Só que aí tem uma série ali, né? Tem o treinamento, né? Igual para complementar, né, os programas que eu falei, também tem o treinamento. Então, nesse caso específico, você tem que treinar o funcionário também. Não é simplesmente chegar e distribuir os equipamentos, se você não treinar. Porque sem o treino ele vai usar do jeito que está na cabeça dele, né? Exatamente. Do jeito que ele acha que tem que ser certo. Exatamente. Então o PGR também serve para isso. Que legal. Serve para mostrar, né, quais os treinamentos que o funcionário ele precisa realizar para poder absorver todos esses
essas informações. E né? em cada área, Wagner, você tem um treinamento específico? Em Como cada que funciona? área. Nós seguimos, na verdade, as NRs, né? Então, por exemplo, tem NR1, que é as disposições gerais, que fala também sobre o PGR, né? Aí vem NR2, aí 3, 4. Então, cada NR trata de um assunto diferente, né? Vamos citar aqui a NR35, ela trata do trabalho em altura, tá? Tá. Então, tudo que é relacionado à altura fala na NR35, né? A NR23 fala sobre a questão de incêndio, proteção de incêndios, de extintor, aquela coisa toda. NR33 fala sobre trabalhos em espaço confinado, em ambiente fechado, etc. né? Então, cada NR fala especificamente de uma coisa. A NR10 fala de elétrica. Tá. né? Então, tipo, para cada NR é um tipo de treinamento. É um tipo de treinamento. É um tipo de cuidado para a empresa e para o funcionário. Exatamente. Então, quando a gente chega e inicia o nosso trabalho na empresa, então a gente parte pelos programas de saúde e segurança, né? Então, fala do PGR, a gente implanta o PGR, implanta o PCMSO, né? Tem um outro programa também que a gente faz que vai verificar se o funcionário tem direito à insalubridade ou não, né? Que tem um outro profissional que faz esse tipo de trabalho, né? E aí a gente faz os treinamentos também, né? Então, a gente estava citando, né, de máquinas e equipamentos, a gente faz muito de máquinas e equipamentos, né? Que é NR11. Como que é esse treinamento para o pessoal de casa entender? Então, você vai na empresa, ele pode fazer online, ele tem que estar no trabalho ou não? Como que funciona isso? Todo treinamento ele tem que ser realizado no horário de trabalho, né? Então, assim, o que acontece? Dentro desse programa, a gente vai verificar os treinamentos que o funcionário tem que fazer, né? Então, cada tipo de treinamento tem uma quantidade de horas, né? Tem uma carga horária, né? Por exemplo, NR11 fala 16 horas, né? Empilhadeira, operador de Munk, pá carregadeira, retroescavadeira, não? 16 horas. Quando você parte para a parte agrícola, que é a NR31, já fala que você tem que ter uma quantidade de horas um pouco maior. Então, isso a gente segue, né? Como a gente segue as NRs, então para cada tipo de treinamento a gente segue ali as NRs. E aí nós fazemos o treinamento em company, né? A gente vai até a empresa e realiza o treinamento, como a gente tem também uma sala disponível para fazer o treinamento aqui no nosso escritório aqui, anexo à clínica aqui também. Então, vamos supor, vamos entrar no cenário do empresário. Às vezes ele pode precisar desse treinamento e lá na empresa dele ele não tem esse ambiente adequado, a ProvSeg tem esse ambiente para ele, então? Tem esse ambiente para ele. Então, uma quantidade aí, até 20 pessoas, a gente consegue treinar tranquilamente. Caramba, que legal, Wagner. Sim. Ô Wagner, me diz uma coisa, como que é para você... Por exemplo, você vai atender uma empresa, né? E vamos supor lá que ela tem já... Você vê os dados da empresa e você vê que ano após ano ela está enfrentando ali situação de acidente de trabalho, 15 por mês, né? 20 por mês, né? Já teve quase acidente fatal, tal, essas coisas. E aí você chega com essa mentoria, com essa assessoria, e aí o empresário, ele sente... essa mudança, diminui o quadro de acidente na empresa dele, com certeza ele deve chegar em você muito feliz, né? Como que é para você quando isso acontece? Quando você consegue, de fato, resolver essa dor dessa empresa, desse empresário? Como que é isso? Paulo, isso é um sinal que o nosso trabalho está sendo bem feito, né? Isso para nós, tanto profissional, né, quanto no nível social, isso é muito gratificante, né? E quando a gente chega numa empresa e verifica, né, essa quantidade, igual você falou, né, uma quantidade expressiva de acidentes, né, a gente bate o olho, a gente já sabe, né, conforme a gente já tem uma boa experiência, né, já praticamente há 25 anos na área, então a gente já sabe, né, e muitas vezes tem vários fatores. A gente não pode culpar também só o empresário, né? Então tem vários fatores aí que diferem, né, não só o empresário, o próprio funcionário, né? A questão financeira também da empresa, né? Tem um fato assim, importante, uma coisa legal assim, para passar, que eu uso muito isso.
né? Eu tenho, conforme eu falei, nós temos vários slogans, né? Sim. Um deles também eu passo para os nossos clientes, para as empresas que a gente está tentando prospectar, né? Conversando, etc e tal, que o nosso trabalho de consultoria, ele é um trabalho que acaba saindo de graça para a empresa. Você fala, pô, Wagner, mas como o trabalho de vocês acaba saindo de graça, né? E aí onde eu quero chegar é o seguinte, aconteceu uma situação com a gente, né? Que nós chegamos para prospectar um cliente, né? A gente chegou para mostrar o nosso trabalho, né? E o empresário chegou em mim e falou assim, ô Wagner, mas eu entendo o que você está falando e tudo, mas, por exemplo, é igual esse funcionário, né? Esse funcionário, a cada 45 dias, ele vem com a botina de segurança dele, com a botina rasgada, descosturando, né? Para trocar a botina. Eu não aguento mais fornecer botina para esse pessoal. Então, cada 45 dias eu forneço botina para esse pessoal, né? E nós trabalhamos com isso, Paulo. A gente tem essa experiência, né? Eu disse, então, deixa eu ver a botina, me chama o funcionário, deixa eu dar uma olhada, né? E aí ele me trouxe o funcionário, me trouxe a botina, eu dei uma olhada na botina, perguntei quais eram as atividades que esse funcionário fazia, né? Era atividades que às vezes trabalhava no seco, às vezes trabalhava no molhado, né? Então tinha ali um esforço na botina considerável e tal. Aí eu falei para ele, tá, mas então essa botina que você está fornecendo, e na verdade era uma botina mais assim, não com uma qualidade muito boa, né? Ah, tá. Mais simples. Mais simples. E aí eu falei para ele, quanto que você está pagando nessa botina? Ele falou, eu estou pagando R$35 nessa botina, né? Aí eu dei uma olhada e falei, né, como a gente trabalha com isso, né, e não ganho nada com isso, mas tem uma botina assim, assim, assado, expliquei para ele, né, e dá uma olhada, vamos lá ligar. Ele já pegou o telefone na hora, já ligou na loja, perguntando da botina, a pessoa falou que tinha. E o valor? O valor é R$47. Ele falou, pô, mas é muito mais caro, né? Eu tenho X funcionários, né? Conforme... Agora eu vou... vai gastar mais, você tá doido e tal, não sei o quê. Como que você quer, né? Aquele negócio. Como que você quer ser meu consultor, sendo que você tá fazendo eu gastar mais, né? Aí eu falei para ele, então você compra uma botina, faz o teste e depois você me fala. Se você aprovar a botina, quer dizer que você está aprovando a nossa consultoria, né? Ele fez o teste, né? Um mês que o funcionário estava com a botina, ele me chamou lá e falou, Wagner, já faz um mês e parece que a botina ainda está intacta, né? No final das contas, ele chamou a gente para assessoria, né? Fomos contratados e a botina durou 6 meses. 6 meses? 6 meses. 6 meses porque a gente trocou porque ela estava começando já a deteriorar e nós trocamos. Então, peraí. Ó, pessoal, produção, ajeita esse corte aí. Isso tem que virar um corte, peraí. Então, vamos lá. Você detectou que era a botina que não estava adequada. Sim, a botina não estava adequada. E o empresário não estava entendendo isso porque não é a função dele. E comprava mais barata, né? Tá. Hoje a maioria dos empresários faz isso, e não é culpa deles. Sim. É uma coisa que já está instalada no brasileiro, né? Ele compra mais barato. Com a sua assessoria, você identificou, com a sua experiência, que uma botina Y ia fazer diferença. Exato. E você ainda deu a possibilidade de ele fazer um teste. Sim, claro. Ele fez um teste e a botina tá durando quantos meses? Durou 6 meses. E a botina que ele tava usando antes tá durando quanto tempo? 45 dias já tinha que jogar fora. Ele vai ver você em qualquer lugar e vai te agradecer para sempre. E aí, Paulo, o que acontece? Ele tinha uma quantidade X de funcionários. Então, quando você faz a regrinha de 3, né? Quem estudou um pouquinho mais sabe, né? Você faz a regrinha de 3 ali, o tanto que você vai economizar, né? A cada 6, 7 botinas, você está ganhando uma, né? Por conta até menos até, né? Então, o que acontece? A nossa consultoria sai de graça, porque ele passou a economizar, né? Isso para todos os EPIs, a maioria dos EPIs. Inclusive, igual eu falei para você, né? Tinha uma empresa que a gente começou o nosso trabalho e tinha 2, 3 ações trabalhistas por mês. Ações de R$100 mil, ações de R$80 mil, né? Nós tivemos uma ação de R$300 mil, né?
Então, quando você começa a fazer esse trabalho, hoje zerou, já faz quase 2 anos que eu não vou participar de uma perícia nessa empresa para defender uma ação trabalhista. Por quê? Porque a gente colocou a casa em ordem. Você imagina, se você colocar todos esse dinheiro que foi, né, jogado na lata do lixo, sendo que você podia pegar esse dinheiro e investir. Né? Então, esse dinheiro em investimento talvez não vai te lucrar ali, te render ali 1, 2 meses. Né? Eu falo que isso é a longo prazo. Depois de 1 ano, 2 anos que você vai ver o resultado. A tua empresa trabalhando dentro da legislação, os seus funcionários sendo qualificados por conta dos treinamentos e a saúde do seu funcionário sendo monitorado por conta dos exames em relação à função que ele executa. Então é um trabalho que você tem começo, meio e fim. E não tem como dar errado. Sim. Ô Wagner, e diz uma coisa pra gente assim, qual é a resistência que você vê com o empresário? Porque assim, ó, isso é fundamental para uma empresa, né? Mas tem empresa ainda que não investe na segurança do trabalho. Qual a resistência que você vê que o empresário tem? Porque o que ele deve achar na cabeça dele? Porque assim, por exemplo, vamos pensar numa empresa grande. Se eu tenho uma empresa grande que tem lá 50 funcionários, cara, eu quero que todos eles consigam trabalhar com segurança, que eu consiga oferecer uma estrutura adequada para eles, né? Qual que é a resistência que o empresário tem de não olhar para isso? Ô Paulo, eu visualizo muito a questão financeira. Eu acho que já tá no suor do empresário por conta, né, de todos os problemas enfrentados pelo empresário de hoje em dia, né, principalmente igual a gente comentou no início, né, do podcast, a carga tributária, né, a falta de mão de obra especializada, que é um outro problema que a gente encontra aqui, né, a gente não tem profissional qualificado para trabalhar com a gente, então nós temos que ficar peneirando, garimpando, né? Então, o que acontece? Às vezes o funcionário, ele contrata, o empresário contrata o funcionário, treina o funcionário, faz os exames que tem que fazer, gasta 600, 700, 800 reais com tudo isso pelo funcionário, por funcionário, e o funcionário pede conta e fala, não gostei do serviço e vai procurar outro. E aí você gasta isso. Então, o funcionário deixa o empresário na mão, o empresário investe no funcionário e não tem retorno. Igual eu falei, né? O retorno é a longo prazo. Mas se o funcionário sai antes disso, é prejuízo para a empresa. Sim. E hoje a gente vê muito isso. Outro fator importante é a questão de fiscalização. Como nós não temos uma fiscalização atuante, o empresário ele também se sente confortável. Não tem fiscalização, para que eu vou fazer? Né? Tem a obrigatoriedade, mas não tem fiscalização, não vou fazer. Né? Então ele fica na zona de conforto ali. Exatamente. Tipo assim, não veio fiscal aqui, eu vou trabalhar do jeito que dá. Exato. E isso acaba sendo mal para ele, então. Porque o que acontece? Vai indo, acontece um acidente, depois acontece uma ação trabalhista, depois acontece um fiscal passar lá e autuar a empresa, entendeu? E isso vai virando uma bola de neve. Aí já tem a carga tributária, né? Férias, 13º, é quando você vê, o empresário não aguenta. Então, por isso que quando a gente começou, né, o nosso podcast, o início é árduo. Sim. Não adianta você já começar ali com 1, 2 anos, achar que você está rachando de ganhar dinheiro, já comprar uma caminhonete, já comprar uma carretinha, engatar um jet ski atrás, entendeu? Comprar um rancho e achar que você está ganhando dinheiro, né? E não é assim que funciona. Você tem que solidificando os seus pilares para você crescer a tua empresa e o negócio virar sólido, né? Ficar sólido. Sim. Né? Não colocar a carroça na frente dos bois. Tá. Inclusive, Paulo, deixa eu só terminar, que a gente estava até esquecendo aqui, pedir para a produção trazer para a gente um presente aqui para o nosso podcast, o primeiro podcast, né? Sim. E era para ter... Acabei esquecendo, a gente começou no bate-papo aí, acabei esquecendo. Ô, produção, só um minutinho. Deixa eu só colocar aqui, ó. Um mimosinho aqui da ProvSeg. Bom, o presente é seu, pô. O presente é seu. Abre aí. Abre aí. Cara, que bacana, pessoal. Olha. Que bacana. Vamos ver aqui na câmera aqui, ó. Olha. É o nosso bonequinho, o trabalhador, né?
É o trabalhador, os funcionários das empresas aí, né? Aí, eu deixar aqui, o pessoal ver. Todo equipado aí, todo equipado. Deixa eu pegar aqui. Que aqui bacana, cara. Aqui. E esse Fez aqui, aí. o que é esse aqui? Esse aí. Ah, tá. Esse aqui é um chaveiro? Esse aí são chaveirinhos aí. Também do nosso bonequinho aí, do nosso funcionário. Aqui, da ProvSeg, ó. Né? Onde eu mostro aqui? Todo Ó. personalizado. Coloca nessa câmera aqui, ver se dá pra ver. Aí, ó. Que bacana, pessoal. Muito legal. Vou deixar aqui, Wagner. Beleza. Bacana. Isso aí é pra Aqui, ó. pra gente olhar e a gente... Eu sempre falo, né? O funcionário, ele é o nosso bem mais precioso, né? Então, os meus funcionários, né? A gente sempre fala, né? A ProvSeg está crescendo, o funcionário tem que crescer junto, né? Então, a nossa motivação diária é essa. A gente tem que cuidar dos funcionários, né? E a gente tenta passar isso pro empresário, né? Que o funcionário, né, tá o bonequinho aí, ele tem que estar equipado com os seus EPIs, né? Ele tem que estar treinado não só na função que ele vai executar, mas também treinado de que forma ele vai usar aquele EPI. Um trabalho em altura, por exemplo, você dá um cinto de segurança para o funcionário, você tem que treinar aquele funcionário de como ele usa o equipamento de segurança, que é para prevenção dele, né? Para que ele possa, conforme a gente falou aqui, né? Para que ele possa no final do dia, no final do turno, né? Ir embora para casa e ter os seus familiares aí, né? Conseguir brincar com seus filhos, ter a sua esposa ali ao seu lado, né? Do que você tirar ele dali numa ambulância, né? Ou coisa pior. Então, a gente preza pelo funcionário, não só pelo nosso, né? Igual eu falei, né? A gente cuida do funcionário, dos nossos clientes, como se fosse o nosso funcionário. Certo. Ô, Wagner, e assim, quando você começou lá com a ProvSeg em 2013, 2014 mais ou menos, né? Sim. O cenário da segurança do trabalho foi mudando também, né? Como que você viu essa mudança e como que você fez a ProvSeg se adaptar a essas mudanças para ficar competitiva no mercado? Paulo, é engraçado que, assim, muitas pessoas, a gente visualiza e a gente ouve isso muito, né? Que quando você vai passando por mudança, você vai crescendo, vai prosperando e etc., chega uma hora, ou alguns momentos, ou até no começo, eu posso dizer, né? Que você começa a olhar para o seu concorrente. Você fica olhando para o seu concorrente, né? Você passa na frente, você vê se ele está prosperando, você vê se ele está com cliente, você tenta buscar algumas informações, né? E eu sempre falo, se eu me preocupar, é claro que tem algumas posições que você tem sim que olhar, mas não aquele olhar que vira rotina, né? Que fica ali impregnado, né? Então, é lógico, se eu ficar olhando muito para o meu concorrente, eu não vou olhar para a minha empresa, né? Então, eu tenho que olhar para a minha empresa, eu tenho que olhar para os meus clientes, eu tenho que cuidar disso. Então, a gente fala do cenário, né? A gente teve aí 2, 3 anos atrás a implantação do E-Social. O E-Social foi um programa do governo, né? Que fez com que os empresários mandassem todas as informações do funcionário para o governo, para saber se realmente estava sendo feita todos os programas de prevenção de acidente, né? Então, por exemplo, quando você contrata um funcionário e a gente faz os exames, a gente tem que enviar para essa plataforma, né? Que aquele exame foi feito em cima daquele nome, né? Daquele funcionário, com aquele CPF, foi realizado o exame X, o exame Y, etc e tal, né? Por quê? Porque para evitar fraude também, né? Empresas que forjavam contratações, né? Então, assim, o que acontece? O mercado informal, né? Ele acaba puxando esse aspecto. Como o lucro já é baixo, né? Então, as empresas elas tentam, de certa forma, cortar custo. E aí vai cortar custo na onde? Vai cortar custo no insumo? Não vai cortar custo no insumo. Se você tem uma empresa que
que é uma empresa, por exemplo, que trabalha com papel, né? Fabrica papel, né? Ela vai cortar os insumos para fabricar o papel? Ela vai cortar uma parte ali da produção para cortar custo? Não, ela vai cortar na onde? Onde é mais fácil e onde supostamente o custo ele não tem retorno. Então, a segurança do trabalho, ela acaba sofrendo com isso. Porque um dos primeiros custos a ser cortado é na segurança do trabalho. Porque o empresário ainda não tem aquela consciência já carimbada que a investir na segurança e medicina ocupacional dos seus funcionários vai te trazer um benefício muito maior do que o próprio custo que ele está tendo no momento. Né? Tem empresas que gastam aí 600, 700 mil reais só com EPI. Estou falando de usinas, estou falando de frigorífico, né? Nossa, gasta muito. Bem alto, né? Gasta muito. Entendeu? Gasta muito. E aí, em vez de gastar 600 mil mensal com EPI, o que faz? Precisamos cortar. Então esse mês, daqui para frente, nós só vamos liberar 400 mil. Aí começa a faltar botina, começa a faltar capacete, começa a faltar cinto de segurança, começa a faltar isso, começa a faltar aquilo. E aí onde que provavelmente vai acarretar numa possível, né? Exatamente. Então eu como empreendedor, eu tenho que olhar para dentro do meu quintal, primeiramente. Eu tenho que ver os pontos positivos e os pontos negativos para eu atacar principalmente os pontos negativos, sanar os problemas, né? Então eu não tenho simplesmente ficar, eu vou olhar a outra empresa, eu vou olhar não sei o quê. Não, eu tenho que olhar a minha empresa, para a minha empresa poder crescer. Sim. Não olhar a outra empresa para outra empresa não crescer. Certo. Eu tenho que fazer o inverso. Eu tenho que crescer. A minha empresa tem que crescer. O outro só nasceu para todos e assim sucessivamente. Certo. Ô Wagner, quais as inovações você implementou que ajudaram a Proviseg a crescer e atender melhor os seus clientes? A gente tem que investir sempre, né? Eu sempre falo, investimento, né? Investir em treinamentos. Por exemplo, os meus funcionários, eu investi em treinamento. Os meus funcionários foram treinados para poder atender o cliente, foram treinados nos programas do E-Social, foram treinados nos programas de segurança que a gente realiza, né, nos exames que a gente realiza. Então, assim, o treinamento, ele é muito importante. Tá? Então, investir em treinamento, fazer um investimento sólido, isso vai trazer os benefícios para que a sua empresa prospere. Tá? Então, eu acho que, para começo, tem que fazer um investimento. Então, se você tem a empresa e não investe na empresa, né, por exemplo, a gente está investindo em marketing agora. Sim. Né? Estamos investindo em marketing, não é? Então, o marketing, ele veio hoje, né? Nós estamos aí na moda do marketing. Então, se nós não investimos em marketing, nós vamos ficar para trás. Tá? Então, a gente tem que sempre verificar as inovações que o mercado está trazendo, que o mundo está trazendo, e entrar na onda, surfar a onda. Não tem jeito. Senão, a gente vai ficar para trás. Se eu, por exemplo, começar a trabalhar e o meu equipamento começar a ficar defasado, o meu trabalho vai ficar defasado. O meu trabalho, eu não vou entregar uma qualidade para o meu cliente. Então é isso, um investimento. Certo. Um investimento. Aqui a pergunta vai ser praticamente respondida, que era como você gerencia a sua equipe e garante que todos sigam os mesmos padrões de qualidade de atendimento nos serviços de prestação. Paulo, a empresa ela tem que ser o reflexo do dono. A empresa que eu digo não é empresa física. A empresa é os funcionários. Então, se eu chego na minha empresa nervoso, né? Segunda-feira, você chega que jeito na empresa? Você chega cansado pelo final de semana ou você chega estressado porque você vai começar uma segunda-feira, né? Então, o que acontece? Os funcionários, ele é o reflexo do dono, reflexo do empresário, reflexo do diretor, reflexo do gerente, né? Da pessoa, do líder que está ali.
né? Então, o que acontece? Eu trabalho muito isso nos meus funcionários. Então, se eu tenho uma funcionária que ela chega de manhã de cara fechada e não fala bom dia, tem alguma coisa errada. Sim. Se não é na empresa, se o problema não é com a gente, ou não, ou é alguma coisa particular, só que eu preciso falar bom dia para ela. Ô fulana, bom dia. E aí, o que aconteceu que você tá nervosa e tal? É isso. O feedback, você não precisa colocar um funcionário numa sala para dar um feedback. E qual perfil, qual linha você vai? Você vai no perfil do líder, você, Wagner? Sim. Ou você vai no perfil do chefe? Onde você se enquadra? No líder. No líder? Eu tenho convicção que eu tô na liderança, já fiz alguns cursos, né? Sigo alguns mentores aí, né? E eu acredito assim, o mentor principal, eu acho que eu posso falar, né? Acredito que é Jesus, né? Então eu sigo esse raciocínio, né? De conversar, é claro, né? De tentar verificar o lado da pessoa, né? Ter empatia com a pessoa. Então eu chego, eu tenho sim, na minha empresa eu não falo. Às vezes escapa alguma coisa que ninguém é de ferro. Mas dentro da minha empresa eu não admito que falem palavrões, que fiquem nervosos, que na hora de atendimento do cliente desliga o telefone e desabafa algo que não é legal, entendeu? Então eu tenho eu trago isso comigo, que eu realmente não aceito esse tipo de coisa. E os meus funcionários têm que seguir a minha linha de raciocínio. Senão, não tem por que trabalhar com a gente. Sim. Porque vai dar errado. Porque se até agora nós estamos construindo um legado e tá dando certo, não tem por que mudar. Time que tá ganhando não se mexe, né? Eu acredito muito em Deus, sigo essa linha de raciocínio e procuro sempre levar os ensinamentos que Jesus nos ensinou no nosso dia a dia. Sim. Ô, Wagner, você considera que você tem uma equipe engajada? As pessoas que estão com você, como que é isso? Ô Paulo, nós não temos aí uma equipe muito grande, né? Se a gente for colocar aí equipe parceiros aí, eu posso te falar aí que não chega a 10, né? Contratamos, inclusive, temos uma contratação recente no nosso quadro, né? E aí você me fala, Wagner, quanto tempo você ficou para contratar? 3 meses. 3 meses para contratar um funcionário. Justamente por quê? Porque você não acha o perfil ideal, você não acha a pessoa que se enquadra naquilo que a gente necessita. Agora, por exemplo, uma empresa que tem 1.200 funcionários, como que você acha que é a contratação dessas pessoas? São coisas muito rápidas. E aí, para você gerenciar isso, é difícil, né? Então, quando é uma equipe menor, você consegue gerenciar, você consegue trazer a tua equipe para perto de você, né? Como eu ainda não tive essa experiência de ter aí 100 pessoas, 200 pessoas na minha equipe, eu não posso te falar, né? Mas você olhando no olho da pessoa, tratando a pessoa com respeito, né? Tendo empatia, fazendo os feedbacks pontuais, né? E levando essa sistemática no trabalho, eu acredito assim que é muito difícil dar errado. Sim. Ô Wagner, você tem vários parceiros, né? A gente não pode falar o nome aqui, mas sim. Logo já vai entrar uma parceira forte para você aí na parte da psicológica, né? Sim, nós estamos trabalhando isso, né? Já é uma coisa que nós estamos aí tentando, né? Tentando. O passe dela é caro, eu vou falar para você. Eu já, mesmo mostrando a faixa de capitão e a 10, foi difícil convencer, né? E a gente está nesse trabalho. Mas como aí, que tá essa negociação? Já pode assinar o cheque ou não? Ainda tá difícil. Mas é uma coisa que a gente está já... pequenos trabalhos, né? A parceria já iniciou, tá? E é uma coisa que a gente está implantando também, a questão do psicossocial, né? O recrutamento e seleção da empresa, que a gente vê que é muito difícil.
Vamos colocar aqui uma oficina mecânica, Paulo. Uma oficina mecânica tem o dono ali da oficina e tem ali 2 mecânicos e 2 auxiliares. Para ele contratar esse mecânico, igual eu te falei, né? Ele tem que ter um olhar clínico para contratar esse funcionário, senão logo ele vai ter que dispensá-lo, ou esse funcionário vai arrumar uma proposta para ganhar R$50 a mais. E isso acontece, tá? Isso acontece para ganhar R$50 a mais, o funcionário pede conta para ir no vizinho, né? Então a contratação ela precisa ser certeira. Lógico, nós não vamos acertar sempre, né? Mas tem uma porcentagem de acerto aí bacana para a gente poder trabalhar. Sim. Então essa parceria que a gente está falando, né? Nós vamos entrar forte, né? É uma novidade, né? Não falei isso para ninguém, estamos falando isso aqui no podcast, né? Então vocês estão, né? O pessoal de casa também vai ser o primeiro a saber que nós vamos também trabalhar com essa parte de recrutamento e seleção. Então essa pessoa que não tem ainda esse feeling para estar contratando, ele pode assim falar para a gente, para nossa profissional, né? Eu tenho esses currículos aqui, eu gostaria que você avaliasse e me desse o seu parecer. Qual é o perfil ideal para minha empresa? Para minha empresa, nossa, exatamente. Cara, eu acho que isso aí faz uma diferença, né? Muito grande. E aqui na nossa região nós temos pouco isso, né? Tem legal. Essa carência, né? A própria psicologia do trabalho, nós temos essa carência, né? Então a empresa vai contratar, um profissional de trabalho em altura, por exemplo. Já houve casos da pessoa trabalhar em altura, ela soltar o cinto e pular. Não sei se a gente consegue falar na plataforma, né? Mas assim, tirar a própria vida onde ela está, porque algo aconteceu na vida dela e ela, como ela já estava aproveitando que ela estava no 10º andar, né, de uma construção predial, ela aproveitou a chance ali e pulou de lá de cima. Sim, o emocional abalado. Exatamente. Né? Então, como que você consegue identificar isso? Como que você consegue, né? Na contratação já consegue. Exato. E aí a gente vai tentar implantar também, tá no nosso projeto, de fazer esse tipo de palestra motivacional, né? A gente já faz a direção defensiva, né? Muitas empresas nos procuram para realizar um treinamento de direção defensiva, tanto carro, tanto veículos pesados, quanto em moto, que hoje o tanto de acidente que tem em relação à motocicleta, né? Então a gente é procurado muito para trabalhar essas pessoas, as meninas que entregam condicional, né, nas lojas, né, que sofrem muito com isso, né? Então essa direção defensiva. Então essa questão da psicologia do trabalho, para ter essa palestra motivacional, para ter essa palestra, esse treinamento para esses funcionários, para poder identificar possíveis problemas de depressão, possíveis problemas, igual você falou, né, emocional, né? Muita gente tem TDAH e não sabe, né? E em contrapartida, os acidentes acontecem e você às vezes não sabe de onde. Fala, pô, mas como que o cara enfiou o dedo aí? Né? Como que o cara colocou a mão ali? Né? Parece brincadeira, mas é sério, né? Por que o cara não parou? Por que, né? Então, a gente utiliza, inclusive, para investigação e análise de acidente, a técnica do 6 porquê, né? Então, o cara caiu por quê? Porque estava sem cinto? Por quê? Porque ele não foi orientado? Por quê? Então, quando você vai, igual criança de 3 anos, né? Uhum. Tudo é por quê? Ô pai, ô tio, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo lá? Então, quando você faz uma investigação dessa forma, você vai começando a entender o porquê que aquele acidente ocorreu. Certo. Ô Wagner, vamos falar de futuro agora, né? Como que você vê o futuro da ProSeg nesses próximos 5 anos? Ô Paulo, eu tenho outra surpresa aí também, né? Nós estamos cheios de surpresa hoje aqui, né? Solta aí. Né? E a gente sempre almeja, né? Passos largos, né? Os degraus aí cada vez, né, mais alto e etc. Então nós estamos buscando aí uma sede própria, tá? Um local. Nossa, aí bacana. Que a gente possa hoje, né, a ProSeg ela está instalada num local, né, que nos atende, obviamente, tá? Um local aconchegante, um local
que os funcionários que vêm para fazer os exames, eles conseguem ficar num ambiente climatizado, sentado na cadeira, né? Assistindo uma televisão, tem água, café, tudo, né? Então atende a gente tranquilo. Só que nós estamos buscando um local nosso, né? Para poder fazer uma identificação muito maior com a ProvSeg. Tá? Para trazer o ambiente muito mais propício daquilo que a gente está almejando. Né? Né, a gente está numa casa de aluguel, você não pode... Né, quem não passou por isso, né? Você não pode bater um prego e pendurar um quadro, né? Que o dono do imóvel, né, vai falar, vai encher o saco, etc e tal, até multar, né, quem alugou ali o imóvel, né? E não que seja assim lá, mas é uma coisa que você fica em partes limitado, né? E você não tem total controle da situação, né? Então esse ambiente aí tá para estourar por aí, né? Depois nós vamos postar, né? Quem sabe quando tiver tudo pronto a gente volta aqui para falar sobre isso também, né? Então é uma coisa que a gente também é a longo prazo. Então, mais para frente, a gente já está... Esse passo já é um passo que já está ali tatuado no nosso dia a dia que vai acontecer. Né? Bacana, Wagner. Né, a gente já aconteceu, só falta meros detalhes. Que maravilha, cara. Eu fico muito feliz mesmo de ouvir isso. Conhecendo a pessoa que você é, né? Um cara sério, correto. E com certeza... que esse projeto alavanque mais, né, a ProvSeg, que com certeza você tem que alcançar, muitas empresas precisam da ProvSeg, né? Nós estamos caminhando para o final, Wagner, e assim, eu queria que você, nesse momento, deixasse uma mensagem para quem quer empreender, uma pessoa que vai iniciar no empreendedorismo, em qualquer área. Qual foi o seu diferencial que você pode deixar registrado aqui para o iniciante, né? Para aquela pessoa que às vezes, aquele Wagner do passado que quer investir, que quer empreender, mas tem aquele medo, ele quer acabar seguindo a manada. Qual o recado que você deixa? Bom, algumas situações, né, que eu trago comigo porque eu vivenciei e eu aprendi muito também, né, no dia a dia, amadurecendo, né? Quebrando às vezes, né? Não dá certo, você quebra, você volta na estaca zero, né? Mas é muito trabalho, né? Uma das coisas que eu ouvi, não vou falar aqui de quem, mas eu ouvi que se o meu concorrente abre às 7 e começa às 6 horas da manhã, eu vou 5 horas. Né? Se ele começou às 5, eu vou às 4 da manhã. Se ele começou às 4, eu vou às 3. Então, trabalhe mais que o seu concorrente. Já começa por aí. Seja humilde, né? Eu acredito que a humildade abre portas. Você chegar num local sendo arrogante, Paulo, as portas, você pode ter certeza que as portas não vão se abrir. Tá? Outra coisa é a paciência. Igual eu falei, né? A pessoa recebe ali o primeiro mês da tua empresa, né? Começa 2 meses, ela já acha que ela vai chegar no final do ano, né? E aí, onde eu falei, né? Já compra uma caminhonete, já engata um jet ski, já compra um rancho e depois não aguenta e quebra e tem que voltar lá atrás de novo. Sim. Então, tenha paciência com o seu negócio. Comece de baixo, né? Eu comecei, igual eu falei, né? Comecei com algumas empresas, eu comecei com uma escrivaninha velha, né? Um computador velho, não tinha nem impressora. Eu alugava datashow para dar treinamento. Depois que eu comprei o meu datashow, o primeiro datashow que eu comprei era usado, né? Por quê? Porque o começo é difícil. Então tenha paciência, não coloque a charrete na frente dos bois, né? Dê passos curtos primeiro, né? Tenha esse momento, né? Mas tenha também seu lazer, curta com a sua família, né? Ouve o que a tua esposa tem a falar, tem a dizer, né? Tenha um ambiente familiar com seus filhos, certo? Porque às vezes também, quando você não está num ambiente familiar
legal, você acaba levando isso para tua empresa. Sim. E aí você acaba contaminando todos. Então, tenha uma religião, independentemente de qual, né? Mas siga um caminho para você ter sucesso. E o sucesso não é da noite pro dia, igual eu falei aqui, né? Faz 25 anos que eu tô nessa lida, né? Então, não foi agora que eu comecei. E tenho muito que aprender, tenho muito a conquistar, né? Tenho muitos clientes a prospectar, né? Tem muitos videozinhos para fazer ainda, que tá uns videozinhos feios, né, Paulo? Vai aprimorando, né? Não é? Uhum. Mas a gente tem que olhar de manhã, a hora que você vai escovar os dentes, olha no espelho, né? Você é capaz e toca o barco e puxa a rédea a hora que precisa puxar e que você chega lá. Maravilha, Wagner. Eu tenho o Arthur, ele sempre fala essa frase pra mim, cara. Ele fala, calma, irmão. Calma. Que assim, a gente, proximidade, acaba me chamando de irmão, né? Ninguém vence um homem paciente, cara. E aí você agora, falando com 25 anos de empresa, né, eu tava falando aqui, eu tava falando, olhando pra câmera e eu tava no próprio timbre aqui do zoiômetro aqui, eu tava vendo ele balançando a cabeça e gesticulando que sim, né? Então é isso daí. Sim, maravilha. Agora vamos fazer um bate-bola para encerrar, tá? Sim, você tem que responder de uma forma rápida, sim, tá? Mas sincera e para agregar valor aqui, que esse é o foco do FocoCast, pessoal. Literalmente, vocês estavam aqui com uma pessoa que teve foco na segurança do trabalho. Tem foco na segurança do trabalho, né? Vamos lá no bate-bola aqui. Vamos lá. Se você pudesse falar uma frase, uma dica pro Wagner lá do começo, qual seria? Uma dica lá pro Wagner do começo. Rapaz, é uma coisa interessante, né? Mas eu sempre fui brincalhão, assim, né? Mas quando eu me vi para dar treinamento, né? Cheguei da palestra para 130 pessoas, né? Então eu tremia na base. Então eu precisei trabalhar isso comigo. Então, se fosse lá atrás, hoje, eu ia pedir, Wagner, investe, faça um curso aí de alguma coisa relacionada ali a falar em público. Hoje tem um monte, principalmente na internet, né? E na minha época não tinha, né, Paulo? Então, praticamente internet era pouco, né? Então, para aprimorar comunicação. Sim, legal. Seria isso. E beleza. Do passado foi. Sim. Agora, qual é o conselho que você daria pro Wagner do futuro? Olha, eu ainda estou trabalhando a questão de ansiedade, né? A gente que trabalha com isso, né, empresário, posso dizer, né? Assim, a gente trabalha na ansiedade também, porque às vezes você acha que você vai fechar um contrato, você não fecha, né? Então, muitas coisas a gente fica ali apreensivo e rola uma ansiedade. Não toma um remédio, estou falando ansiedade... Não é de tomar remédio e tudo, né? Mas não chega a esse nível, né? Mas eu preciso cada vez mais me desprender disso e confiar no homem lá de cima. Porque tudo tem um tempo, né? Eu praticamente, quanto tempo que eu estou esperando para ter o meu cantinho, vamos dizer assim, né? Montar a ProviSeg, ter uma empresa... realmente de ponta, né? E nós estamos trabalhando isso e nós precisamos de um local, uma sede, né? Física. Então, eu quero estou trabalhando nisso. Confiar mais em Deus para atingir os objetivos. Tá. Ô Wagner, o que é família para você? Cara, família é tudo, velho. Família, eu preciso até segurar aqui porque eu me emociono. Eu me emociono fácil quando falo dos meus filhos, falo da minha esposa, né, da minha mãe. Eu começo a ver meu pai que já foi, né, que me incentivou também, né, que sempre me apoiou, minha família, né? Então, assim, família é tudo, cara.
Família é tudo. Se você tem que dedicar um tempo para os seus filhos, você tem que dedicar um tempo para sua família. Às vezes você chega em casa lá depois de 10, porque funcionário trabalha 8 horas, né, Paulo? Às vezes faz 1 hora extra, mas é 8, 9 horas no máximo, né? Já quem empreende, principalmente quando está começando, é 12, 13, 14 horas, né, no dia. É exatamente. Às vezes a pessoa fala, eu quero ir para os Estados Unidos porque eu quero trabalhar, porque lá trabalha bastante, ganha em dólar, eu quero ir para o Japão porque lá trabalha 14, 15 horas por dia. Aqui também trabalha, cara. Ah, não ganha em dólar. Tá, tudo bem, mas são escolhas, né? Se você tem a oportunidade de ir para fora, que vá, né? Mas você ser escravo do trabalho também, né? E deixar a sua família de lado, não é legal. Sim. Né? Então você tem que ter um tempo para sua família, você tem que ter um tempo para Deus. Então às vezes você chega em casa 7 horas da noite, por exemplo. Tua menina, né? Minha filha, a mais novinha, né? Tem 3 aninhos, né? Pai, vamos andar de bicicleta. Pô, você tá esgotado, cara. Como que você vai falar não? Né? E eu vejo pais, eu vejo que não dão a atenção que deve dar para os seus filhos, para sua esposa, né? Leve seu filho para passear, seus filhos para passear, tenha, né, esse tempo com eles, leva seu filho numa igreja, num culto, onde quer que seja, né, para ele aprender a palavra do Senhor também, para colocar ele no caminho certo, né? Porque hoje o mundo tá tão virado aí de perna pro ar, né, Paulo? Então, eu acho que a gente tem que cuidar mais da nossa família, mais dos nossos filhos. Certo, bacana, Wagner. E o que é a Prova e Segue por Wagner? Cara, Prova e Segue é uma coisa assim que eu sempre falo, né? Tem coisas que você busca, igual tem criança que fala, eu quero ser médica, né? Tem criança que fala, eu quero ser médica, quero ser médico, né? E vai com aquele objetivo, conquista e vai para frente, né? Cara, para mim eu tive, né? Eu quis ser muitas outras coisas, né? Não empresário, não técnico, não ser empreendedor, né? E as coisas foram acontecendo, né? A Prova e Segue surgiu, conforme eu falei no início, a Prova e Segue surgiu pela minha profissão, né? Então eu sempre quis ser empreendedor, né? E a Prova e Segue já abriu as portas para muitas outras coisas na minha vida. Então a Prova e Segue é o meu sustento. Tudo bem que eu tenho outras coisas aí, né? Por fora aí que a gente vai empreendendo em outras coisas também, né? A gente vai tendo aí a oportunidade e a gente vai agarrando, né, Paulo? Mas a Prova e Segue para mim hoje é um dos meus pilares da minha vida, né? Uma parte do meu, né? A parte principal do meu sustento, inclusive, né? Então a Prova e Segue para mim é tudo. Bacana, Wagner. Cara, a gente chegou no nosso final aqui. Acabou, né? Infelizmente, né? Gostoso, né? Cara, passa um tempo aqui que a gente nem sente, Passa né? muito rápido, né? Uhum. Eu quero te agradecer, Wagner, por você aceitar esse convite de ser o nosso primeiro entrevistado aqui no FocoCast, né? Você compartilhando a sua história inspiradora, né? Sim. Com essas lições valiosas que você teve com o empreendedorismo na sua área de atuação, tá? Esse estúdio aqui, na verdade, é um sonho também da Foco, né? Sim, claro. Hoje a gente realmente materializou aquilo que a gente vinha desejando e sonhando lá no primeiro mês da Foco Assessoria, né? Para quem não sabe aí, pessoal, a gente tem uma assessoria de marketing, Foco Assessoria, marketing e vendas, e realizar um podcast é uma tarefa difícil. Na verdade, eu acho que é o primeiro podcast assim nesse formato aqui para nossa cidade e região. E a gente vai ter vários temas, né? Hoje aqui a gente está no tema de empreendedorismo, mas a gente vai ter tema também, Wagner, de saúde e bem-estar. Nós vamos ter tema de estética e beleza da mulher. Um tema que eu vi que está carente aqui na nossa cidade é o tema de ouvidoria. Né? Bacana. Porque as pessoas têm muita dúvida das coisas, né? E não tem ninguém para falar, explicar,
né? Na parte governamental, Sim. por exemplo, ela tem uma dúvida da CPFL lá. Cara, ele tem que ligar lá. Poxa, não tem ninguém que pode trazer aqui, já discorrer as principais perguntas e já deixar a população ciente daquilo, né? Sim. Esporte e lazer, porque cada vez mais as pessoas precisam ter essa consciência, que nem você falou, precisa ter seu lazer, precisa praticar um esporte, né? Sim, sim, claro. O Wagner, pra quem não sabe, pessoal, o Wagner é artilheiro, matador, o cara faz gol, hein? De vez em quando a bola bate na canela, entra no gol e a gente comemora, né, Paulo? Então o FocoCast, ele veio para isso, dar foco para as pessoas em alguns assuntos, né? E é um sonho, cara. É o primeiro. Eu acredito que isso aqui tem um potencial gigantesco. Não é difícil, não é fácil, viu, pessoal? Não é fácil montar essa empreender. estrutura. E empreender no Brasil não é fácil. Não é fácil. E começar do zero, literalmente do zero, que é o nosso caso aqui, cada vitória que a gente tem, Wagner. Na verdade, eu e o Arthur, a gente comemora ali como se fosse um gol. Se fosse um gol, cara. Exatamente, né? Então eu te agradeço por isso. Eu quero que você dê suas considerações finais aí pra gente fazer o nosso encerramento. Ô Paulo, sim, queria agradecer e desejar sucesso para vocês, para todos vocês, né? E para quem ainda vai acrescentar e chegar na equipe, né? Que eu tenho certeza que só tem a crescer, né? Agradecer a oportunidade também de estar mostrando a ProvSeg, né? Não só aqui para nossa cidade, né? Para nossa região, para o estado, para o Brasil, para o mundo, né? A gente não sabe até onde que esses vídeos aí que a gente faz chega, né, Paulo? E ainda sem ainda estar terminando, né? E aproveitando aí a oportunidade, se você me deixar, e como a gente não sabe para onde que esses vídeos vai, até onde vai, eu queria aproveitar o nosso bonequinho aqui e passar quem fez para divulgar também o trabalho. Quem sabe, inclusive, ela não vem aqui mostrar o trabalho dela. Com certeza. Uma empreendedora. Possibilidade, né? Só um minutinho. Então tá aqui, onde que a gente pode mostrar, talvez ali, né? Na câmera ali. Mara Moreno é o nome da empreendedora, tá? E aí tem o telefone dela aqui, depois o contato, e a gente pode, inclusive, depois colocar ali nas informações ali do próprio podcast, né? Sim. Não sei se é possível isso ou não, né? Mas é um trabalho espetacular que ela vem fazendo, né? E quem sabe ela não vem aqui mostrar mais o trabalho dela, né, Paulo? E agradeço aí a Mara Moreno também, né? Por estar nos proporcionando essa maravilha aí do nosso bonequinho da ProvSeg, né? O nosso mascote aqui. Não é isso? Que maravilha. Já tá o convite feito aí, viu? Com certeza vamos entrar em contato, agendar um horário aí e trazer ela também. Porque esse é o objetivo aqui, Wagner, literalmente, sim. Tá? Então, Paulo, agradeço aí, né, mais uma vez a oportunidade, tá? Obrigado por tudo. E a gente, né, quem não sabe, nós estamos, né, desenvolvendo esse trabalho junto e que só dê frutos. Sim, com certeza. Ô, Wagner, e para as pessoas de casa que quer acompanhar mais a ProvSeg, onde que ela pode encontrar a ProvSeg nas redes sociais, no Facebook? Como que tá lá o perfil da empresa? Sim, o perfil da empresa é simples, né? É só digitar lá ProvSeg, o ProvSeg, né? Prov, o V sem o I, né? Conforme a gente tá... Não sei se dá para mostrar aqui, né? Na camiseta. Né? Na camiseta. Digitou ProvSeg, aí tem lá, tem né? As informações, tem os vídeos, tem... agora nós estamos aí na questão do site, né? Sim. Estamos montando o site. Está em construção. Está em construção o site, está em construção o blog, né? Então nós vamos aprimorar as redes sociais para estar divulgando ainda mais o nosso trabalho, né? Nós estamos construindo também no YouTube os vídeos para estar mostrando o nosso trabalho no YouTube, no Instagram, no Facebook. E é isso daí. Ampliando e expandindo. Tá certo, então. É isso aí, pessoal. A gente chegou no final aqui do nosso primeiro episódio do FocoCast. Obrigado, Wagner.
De verdade, cara. Valeu. Foi um prazer mesmo. Sucesso para a Proviseg, para você, para sua família. E obrigado, pessoal que nos assistiu aí. Pode seguir a Proviseg lá. Se quiser também seguir o FocoCast, FocoCast.studio no Instagram. E a Foco Assessoria também, né? Quem que precisar de marketing e entender melhor como que investir no seu marketing, como a Proviseg aqui também, e está investindo no seu marketing, entre em contato com a gente aí. Nós vamos estar atendendo vocês com carinho. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até o próximo episódio, hein? Valeu.